Voltamos ao vivo com o programa Hora do Povo desta quinta-feira. Sejam todos bem-vindos. Hoje, Direito do Consumidor, com a doutora advogada, doutora Darine Melissa. Tem mais perguntas aqui do nosso telespectador, doutora. Vamos ver aqui. Aqui está. Bom dia, doutora. Bom dia, Dilson. O consumidor não recebeu o pedido, mas a empresa alega que já entregou. O que fazer nesses casos, doutora? Então, a gente compra muito pela internet hoje em dia, né? Então, isso é um caso que alguns locais colocam pelo aplicativo que entregou o produto, mas, na verdade, você nunca recebeu esse produto. O ônus, né? Quem tem que provar que entregou é o fornecedor. Então, caso você não tenha recebido, você vai entrar em contato, vai fazer essa reclamação que você não recebeu e eles têm que provar que você recebeu, tá? Quem é que recebeu, quem é que assinou, foi entregue aonde, que horas. Então, esse ônus, né? Quem tem que provar é ele que entregou. Então, caso você não tenha recebido, você pode pedir a devolução do seu dinheiro, tá? Ou até mesmo ali a substituição. Então, você quer um novo produto daquele, né? Substituir aquele que não foi entregue, você pode estar fazendo essa solicitação, tá? Porque não é que eles colocaram que deu entregue, que isso pode confirmar ali que realmente foi entregue. Só tem essa confirmação com a sua, né, expressa autorização ali, quem entregou, quem assinou o recebimento. Muito bem, 10h55, tem mais pergunta para a doutora Darine nesse momento. Bom dia, doutora. Quais são os meus direitos, doutora, em relação aí de contratar um pacote de viagem e a agência falir durante as férias? Tem esse risco, doutora? Tem, né? Tem, isso é bem comum, tá? Tem que tomar muito cuidado quando a gente vai comprar, né, pacotes de viagem. Porque assim, ó, algumas, né, agências que elas estavam vendendo produtos muito abaixo, pacote muito abaixo do preço praticado. A gente tem que tomar cuidado também nesses preços que são inviáveis. Não tem como comprar passagens, né, por um valor muito abaixo. Então, tomar cuidado em relação a isso. Mas mesmo que você tenha comprado, tá? O que acontece? Foi feita uma promessa. Então, eles têm que cumprir. Você pode exigir dessa agência o cumprimento dessa viagem ou o reembolso ali com a restituição do teu valor. Mas assim, para tomar cuidado mesmo, é sempre bom a gente pesquisar um pouco antes da agência, ver se ela tem mesmo, tá há tanto tempo no mercado, porque caso ocorra, né, essa empresa falir durante esse período que você pagou, você vai entrar para uma lista de credores. Então, você vai ter que entrar com uma ação judicial, vai ter que aguardar, né, a sentença da positiva e entrar nessa lista de credores para a empresa te ressarcir. Então, assim, é uma modalidade que a gente tem que tomar cuidado quando a gente compra, tá bom? Muito bem, agora 10h57, programa Hora do Povo desta quinta-feira. Como é que você está aí? Tá tudo certinho? Dona de casa, preparando o almoço? Legal ter você aí do outro lado ligadinho com a gente. Tem participação do nosso telespectador na tela para conferir com a gente na manhã dessa quinta-feira? Vamos conferir aqui então, junto com aqui. Agora sim, a Clara. Obrigado, Clara. Bom dia. Doutora, quais são os meus direitos se eu contratar um pacote de viagem de agência e a agência falir? Essa pergunta a doutora já respondeu, então tem mais uma aqui também do nosso telespectador. Doutora, quais são os meus direitos se eu contratar um passeio turístico durante as férias e ele não for realizado conforme o combinado, doutora? Se você contratar um pacote, né, de passeio ali, e ele não for conforme a descrição que foi vendida, isso se chama propaganda enganosa, tá? Você tem o direito de exigir especificamente tudo que foi contratado. Por exemplo, eu coloquei no passeio, era uma cama king. Você chega lá e é uma cama de casal simples. Então, já está sendo enganada. Você comprou justamente porque a imagem te remetia àquele quarto, ou aquele passeio, ou, né, aquela praia, e daí não foi nada disso. Então, você pode sim exigir, tá, esse cumprimento da empresa, que ela realize ali conforme foi contratado pela descrição, pelas imagens, tá? E caso não ocorra, você pode pedir a restituição em dobro,
tá? Então, ingressar com uma ação, falar, né, que é uma propaganda enganosa, porque ainda geraria um dano moral. A gente estava com uma expectativa de viagem, de chegar num quarto, de conhecer uma certa praia, e não foi nada disso, então você pode sim ingressar com uma ação e ter ali o dano moral reconhecido, porque é uma propaganda enganosa, tá bom? Doutora Darina, é bom também salientar, né? A gente sempre está falando, né, que pode entrar com uma ação, pode fazer isso, pode entrar com um processo, né, para ter os seus direitos ali preservados. Lembrando para o telespectador que toda a ação, né, doutora, ela pode demorar um médio, curto e também um longo prazo, né, doutora? Tem que se preparar sempre para o longo prazo, porque quando mexe com a justiça e tudo mais, às vezes não é nem culpa da própria justiça, mas dos processos que tem na frente, a demanda toda, não é, doutora? Exato. A nossa justiça, mesmo que a gente está num estado de Santa Catarina, que a justiça ainda assim ela não é tão extensiva, né, como outros estados. Santa Catarina tem um percentual muito bom de resolução, mas ainda assim não vai sair de um dia para o outro. Então, uma sentença pode demorar de 1 ano ou mais. Então, a gente tem que estar preparado também para esse tipo de situação. Tá? É como se a gente ingressasse hoje e fosse uma poupança que a gente só vai receber lá no final e aí sim, com aplicação de juros, correção, mas é uma coisa incerta lá na frente, né? Então, se possível, sempre se garantir antes de contratar um produto, porque realmente uma ação judicial hoje do consumidor, embora, né, simples, ela ainda assim vai causar um pouco de dor de cabeça, ansiedade e tudo mais, tá? Para aquele consumidor que foi lesionado por conta de uma contratação ou prestação de serviço. Perfeito. 11 horas e 1 minuto, doutora. Nosso tempo corre rápido demais aqui na TV, a senhora bem sabe. Encerramos, então, o programa de hoje nesse quadro, né, da doutora, falando sobre direito do consumidor. Espero a doutora na próxima ocasião aí para vir trazer esclarecimentos sobre direito do consumidor. Obrigado, doutora. Obrigada, viu? É um prazer estar aqui novamente. Bom sempre receber a doutora, um bom final de semana aí para a doutora Darina, e hoje dando um show explicando certinho como é que funciona a questão dos seus direitos. Nós vamos para um breve intervalo comercial, logo após voltamos com muitas notícias ainda, inclusive ocorrências policiais e claro, né, você vai ver como foi o aniversário do nosso amigo de imprensa, radialista Heraldo Filho. Já voltamos, né, instante só.